Mais uma tentativa, agora vamos tentar, mais uma vez, conversar com o sociólogo Germano Moura, que também é professor de Sociologia da Universidade, aliás, do Instituto Federal do Piauí. E a gente conversa com o Germano a respeito desse sentimento, né, do piauiense de ser cada vez menos tolerante com o que esse piauiense considera, Germano, que seja um deboche. Aí eu citei aqui o exemplo, né, que é o que está mais perto de nós, mais próximo, do Thiago Leifert, que em vários comentários, um dos comentários ele falou sobre a água mineral vendida, no outro ele disse que os piauienses tiveram que entrar no crédito especial para poder comprar o ingresso, que nunca mais teriam a possibilidade de ver o Flamengo jogar. Então, assim, você sente nas frases, se elas estivessem fora de contexto, elas talvez não tivessem nenhum significado. Mas no contexto de uma sucessão de frases, a gente até lamenta, né? Porque é um jovem apresentador, jornalista, mas com esse pensamento ainda tão antigo, tão retrógrado a respeito do que ele considera que seja o Piauí, né? O que explicaria essa falta de paciência mesmo do piauiense, que não aceita mais de jeito nenhum, Germano? Bom dia. Bom dia, Cíntia, bom dia Obrigada a mais todas uma e todos. vez pela presença. De nada, estamos à disposição sempre. É curioso, porque eu estava me lembrando de um episódio que aconteceu em 2005. Eu fazia um mestrado, e o mestrado tinha muitos professores de fora, e eu lembro de um episódio que o professor colocou o seguinte, que ele achava que ia chegar no Piauí e ia encontrar animais pastando nas ruas, índios, até índios, imagina só. Que, inclusive, ele trouxe para dar aula transparências, porque achava que aqui não tinha data show, esse tipo de Nossa. coisa, sabe? Só para você ter uma ideia, isso foi em 2005. E rapidamente ele percebeu o que tinha acontecido, pediu desculpas à turma pelo pensamento desavisado e desinformado em relação ao Estado, que a gente pode começar falando do Tiago exatamente nisso. É impressionante como um jornalista pode ser, ao mesmo tempo, desinformado das coisas, né? Também a gente vive numa situação de naturalização do que é mal, do que é ruim, né? A Hannah Arendt escreveu lá atrás duas obras importantes. A primeira foi um texto sobre Eichmann em Jerusalém, que ela cunhou o termo a banalização do mal, e depois as origens do totalitarismo, para trabalhar essa ideia da banalização do mal. E a gente, no Brasil, a gente vive a naturalização do mal. A gente já passou da fase da banalização, agora a gente está naturalizando o mal. Naturalizando a xenofobia, naturalizando o racismo, naturalizando a homofobia, a misoginia. E isso é um processo que é muito perigoso. A nossa reação ao Thiago Leifert é um cansaço que nós temos sempre, como piauienses, de tentar levantar aquilo que gera discussão há um bom tempo dentro da própria sociedade piauiense, que é a tal da autoestima do piauiense. O piauiense vai lá para fora, ele se sente menosprezado, ele se sente diminuído, e, no entanto, nós somos um estado que tem muitas riquezas, um estado que tem uma cultura muito rica, dentro do próprio Nordeste, a cultura piauiense é muito rica, uma culinária maravilhosa, pessoas acolhedoras. Acho que o que há de tão bom no Piauí são as pessoas, somos nós, é o povo piauiense. E esse cansaço vem da falta de reconhecimento de que a gente faz parte de uma coisa maior, a gente faz parte do Brasil, queremos, desejamos e lutamos para que essa nossa inserção seja reconhecida, não no sentido de fazer parte da federação, mas no sentido de fazer parte como povo, como gente, e com respeito. A gente pode começar falando que o Thiago foi, no mínimo, desrespeitoso com o Piauí e com os piauienses. No mínimo, foi deselegante, no mínimo, foi mal educado, no mínimo, isso aconteceu. O resto é aquele preconceito disseminado por todo o sul e sudeste. Quem viaja para o sul, quem viaja pelo sudeste, vai identificar, né? Por exemplo, em São Paulo, todo mundo é baiano, é Paraíba. No Rio de Janeiro vai na mesma órbita. Assim, o Nordeste, ele não tem os diversos estados, né?
É uma coisa que vem sendo trabalhada há muito tempo. Aquela ideia do flagelo da seca, do retirante, do imigrante que foge da fome, que foge da miséria, que foge da seca. Esse imigrante, ele não existe mais da forma como era antes. As coisas mudaram já há algum tempo. Temos nossos diversos problemas? Temos. Não, nós não temos time de tradição. Nós não temos time de tradição porque não há um incentivo para o esporte de um modo geral, seja público ou privado. Então, não há como a gente manter um estádio daquele, como o Albertão, em perfeitas condições, se ele não recebe público em grande escala com muita frequência, se ele não recebe jogos com muita frequência. Quanto tempo o Albertão ficou completamente desalojado de qualquer tipo de atividade esportiva? Não dá nem para dizer, olha, o gramado é ruim, o Flamengo teve que colocar R$ 100 mil para o gramado. Gente, é um gramado que não é utilizado com frequência. Nós não temos a cultura do futebol, nós não temos o futebol como um empreendimento dentro do estado, como tem São Paulo, como tem Minas Gerais, como tem Rio de Janeiro, como tem Paraná, como tem Santa Catarina. Nós temos assim lampejos de participação, como tem o Maranhão, como o Sampaio Corrêa de um tempo para cá, como tem o Piauí revezando um pouco, foi o Picos lá atrás, o Tiradentes muito mais atrás, aí depois agora o Altos, foi o 4 de julho, ou seja, nós temos lampejos dessas participações, mas não nos cabe, e é aquela coisa, nós piauienses podemos criticar o Piauí, nós reconhecemos as nossas falhas, nós reconhecemos o nosso pouco e fraco desenvolvimento ao longo de toda a nossa história, mas a gente não admite que as pessoas chegam e falem dessa forma como fez o Thiago Life. Eu assisti o jogo ao vivo e desde o começo eu pensei, sou eu que estou interpretando errado ou essa galera tá realmente tirando muito sarro do piauiense? Entendi. Eu entendo que, né? Eu entendo que o streaming tem essa volatilidade, não tem esse contexto formal da TV aberta, mas, poxa, tem que ter um nível, pelo menos, né, razoável. Agora, o que eu acho que vale o registro é que essa autoestima que você citou aí, ela hoje, ela já não é a mesma de antes. Você tinha uma baixa autoestima, exatamente porque sem oportunidades, né, sem educação, quem saía daqui para trabalhar nos canaviais, na construção civil, não que essas profissões sejam demérito, mas hoje saem daqui para exercer cargos importantes em hospitais, médicos que atendem aqui, atendem no exterior também. É uma telemedicina que sai daqui. Ontem a gente falou sobre isso, só com profissionais piauienses para atender países da África. Então você tem hoje uma outra qualificação que dá a esse jovem, sobretudo, porque eu acho que isso está sendo puxado pelos jovens. E eu percebo que isso não é uma coisa só do Piauí, mas do Nordeste. Tem até um termo que foi criado nas redes sociais, sobretudo no Twitter, que é uma forma de retaliar quando o nordestino é vítima de xenofobia. Então, se usa hoje, se cunhou o termo sudestino, que é também para fazer o deboche reverso, né? Do jeito que fazem com a gente, se faz aqui também, com o fato como eles não identificam os sotaques, ou como eles acham, coisas como você falou aí, que aqui tem índio andando na rua, que não tem água para beber, que não tem comércio, que não tem nada, que isso aqui é uma terra de ninguém. E a gente vê que hoje o nordestino tem orgulho da sua região e não aceita mais esse tipo de tratamento. Isso me parece um movimento interessante de elevação dessa autoestima, né, Germano? Com certeza, Cintia, você tocou no ponto fundamental da elevação dessa autoestima, a educação. Foi exatamente o processo de educação, tanto no sentido formal mesmo, de formação do piauiense, que trouxe à tona esse movimento de valorização do piauiense, né? Eu sempre, quando participava de eventos fora, eu sempre fiz questão de enaltecer, eu sou do Piauí, vocês estudam isso no Piauí, a gente estuda isso e muito mais. Porque aqui, as melhores escolas do país, dentre as melhores escolas, estão aqui no Piauí. Nós temos
por exemplo, tanto no Instituto Federal do Piauí como na Universidade Federal do Piauí, que, a meu ver, foram as grandes obras importantes desse Estado, que trouxeram muito desenvolvimento, porque sem educação não tem desenvolvimento, e aí eu reforço muito isso, graças a esse ensino público gratuito de qualidade que a gente pode ter disposição aqui no Estado também, que favorece essa dimensão, é isso que você está falando, Cíntia. E hoje nós temos, e aí eu tenho o prazer e o privilégio de dizer, nós temos alunos do Instituto Federal do Piauí que hoje são médicos, que são engenheiros, que são advogados, que são... ou seja, há quanto tempo a gente poderia dizer que o jovem da rede pública pudesse ingressar em cursos considerados de elite pela sociedade piauiense? Então, a educação, ela foi e é o principal vetor de alimento dessa autoestima. O piauiense é tido lá fora como um povo estudioso, como um povo inteligente. É muito comum ouvir aí fora, você quer passar no concurso, mate um piauiense, né? Tem isso, Lógico, é verdade, tem isso não é mesmo. verdade? Tem essa Eu, brincadeira. eu, Tem isso. Eu estava viajando pelo Nordeste e engraçado, eu vi pichado no muro na capital de Aracaju, dizendo o seguinte, ó, você quer passar no vestibular, mate o piauiense, não deixa o piauiense tomar sua vaga. E era algo mais ou menos assim. Lógico que não estou de brincadeira, É, diferentemente sim, dessa coisa que claro. a gente está discutindo aqui. Para enaltecer exatamente essa capacidade de estudo, a valorização que a gente tem da educação pelos jovens piauienses. E isso tem sido um dos vetores principais para a elevação dessa autoestima e que a gente tem sempre que valorizar, sempre enaltecer como que a gente está fazendo aqui. E as reações ao Thiago Life, imagina isso há uns 15, 20 anos atrás, os próprios piauienses iam entrar na própria pilha do Thiago Life, né? Iam dizer assim, é verdade, é isso mesmo, o Estado não presta, não sei o quê. Essa reação é ter assim, poxa, peraí, o cara vem aqui, fazer uma transmissão ao vivo, achar que o piauiense nunca mais vai ver o O Flamengo jogar. Flamengo, Como não? O Flamengo vem jogar aqui em Fortaleza. Qualquer pessoa pode ir lá em Fortaleza assistir o jogo do Flamengo. Fizeram discussão um tempo para ver a final do Campeonato Brasileiro de 2009. Fizeram todo um movimento e foi um grupo de piauienses e maranhenses juntos aqui das cidades vizinhas para assistir o jogo do Flamengo com o Grêmio lá no Maracanã em 2009, quando o Flamengo foi campeão brasileiro. Ou seja, é um desconhecimento, uma desinformação do desenvolvimento econômico que aconteceu no Estado, das mudanças que aconteceram no Estado de forma qualitativa de uns 15, 20 anos para cá. E isso é só observar, ande por Teresina, ande pelo Estado, veja como algumas coisas já mudaram. Lógico que a gente tem falhas, a gente ainda precisa melhorar, nós ainda avançamos, nós éramos o mais pobre da federação, não somos mais o mais pobre da Já federação. há algum tempo, né? Já há algum tempo que não somos mais. O pessoal precisa Sim, se atualizar. Não que assim, não vejo né, nenhuma vantagem de dizer, hoje é o Maranhão, o Alagoas, que tem o maior índice de analfabetismo ou que tem a maior taxa de mortalidade. Não, mas é que realmente isso está equivocado, né? As estatísticas são erradas quando elas colocam o Piauí como, abre aspas, o estado mais pobre da federação, fecha aspas. Isso é importante a gente registrar, né? Há muito tempo que não é assim. E já mostra, né, Germano, um total desconhecimento do Brasil, que eu acho que me parece ser o maior problema. É que sempre se concentraram as informações e os benefícios de uma vida com mais qualidade no sul e no sudeste do Brasil. E o Nordeste sempre foi o primo pobre. Não é mais assim. Já não é mais assim. tanto não é que a gente tem recebido o processo migratório de um tempo para cá, Se inverteu, ele né? alterou, né? Isso, Ele se inverteu, né? isso. Uhum. A gente tem recebido mais gente de fora do que mandado mais gente para fora. De um tempo para cá, a gente tem recebido muitos profissionais de fora. Vem muita gente estudar no Piauí e fica, para fazer Universidade Federal, para fazer Instituto Federal, para fazer um curso superior aqui. Vem e fica. A gente recebe gente de todo o Brasil. E esse desconhecimento, olha, toda vez que a gente for falar sobre esse problema da pobreza, é preciso verificar alguns índices, como, por exemplo, o índice Gini. O índice Gini do Piauí deu uma melhorada ao longo do tempo. O índice Gini do Brasil tinha melhorado em 2014, 2015. Hoje ele está pior.
O índice Gini, para quem não sabe, é o índice que mede o nível de desigualdade social no país e que é responsável pela melhoria do índice também de IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano. Quando você reduz a desigualdade, você, consequentemente, você também melhora a qualidade de vida das pessoas em outros níveis, que isso faz com que aquele país, aquela sociedade, aquele estado, ele também seja agraciado com um processo de desenvolvimento. Essa desinformação do Nordeste em relação ao Sul-Sudeste é que a gente tem ainda aquele, vamos colocar o ranço de achar que nós estamos na periferia do Brasil. Gente, nós não somos a periferia do Brasil por um aspecto fundamental. Nós hoje somos o segundo maior colégio eleitoral desse país. E isso não é uma coisa que, hoje, eu digo nós do Nordeste, né? Isso não é uma coisa que pode ser negligenciada de jeito nenhum. Então é preciso olhar para o Nordeste e pensar, poxa, se eu não investir nessa região, eu não vou ter sucesso eleitoral daqui para frente, porque essa região, ela é eleitoralmente importante. Enquanto o piauiense não perceber isso, também, enquanto o nordestino não perceber a força que tem, e eu acho que já vem percebendo isso há algum tempo, a gente vai ter também impacto político lá na frente. A gente vai ter também força política força no sentido de influenciar determinadas coisas. Não é ficar apenas a cargo de representantes eleitos, mas a cargo também da minha responsabilidade enquanto cidadão. A gente está falando de um problema que o Tiago Leifert fez críticas ácidas e duras, beirando a xenofobia com o Piauí, e a gente também precisa entender o que a gente precisa melhorar para não ser motivo de chacota, como muitas vezes fizeram na transmissão. E não foi só o Tiago, não. O Tiago talvez tenha sido a maior evidência, porque o Tiago era o narrador do jogo, né? Mas não foi só o Thiago, o Cazé também fez brincadeiras, a outra comentarista também, que eu não me recordo o nome dela nesse momento, que foi a primeira vez que eu a vi comentando, falando, então eu não a conhecia. Os outros dois eu já conhecia de outras circunstâncias. Mas não foi só o Tiago Leifert que falou qualquer tipo de comentário desrespeitoso, não. A transmissão foi o tempo todo sendo jocosa, né, com a nossa situação. E sem estar aqui, né, sem vir aqui, sem conhecer. É o pior, né? É o pior ainda. É pior, né? No Reproduzindo. ar-condicionado do estúdio, né? Reproduzindo estereótipos que, enfim, como todo estereótipo, não condiz com a verdade, com a realidade. Germano, muito obrigada pela conversa hoje aqui no nosso programa. Eu que agradeço, gente. Estou à disposição sempre. Bom dia para você. Bom dia a todo mundo. Olha, essas imagens aqui impressionaram ontem o Brasil.